Você já sentiu aquela dissonância vibratória ao entrar em um recinto? Uma espécie de arrepio na espinha, que não possui causa física aparente, mas que reverbera nas profundezas do seu estômago como um alerta ancestral diante de um predador invisível. Pois é exatamente nessa fronteira tênue entre o que os olhos veem e o que a alma percebe que reside a verdade mais obscura sobre as relações humanas e sobre aqueles que caminham ao nosso lado, usando máscaras de cordialidade, enquanto carregam adagas em seus pensamentos. Carl Gustav Jung, o grande cartógrafo da psique humana, nos alertou incessantemente sobre a existência da sombra, aquele arquétipo poderoso e muitas vezes aterrorizante que abriga tudo o que negamos em nós mesmos e tudo o que recusamos a trazer para a luz da consciência. E é justamente na dinâmica dessa sombra que encontramos a gênese do ódio secreto, aquela aversão que não ousa dizer seu nome, mas que opera nas entrelinhas dos sorrisos amarelos e dos abraços frouxos. Quantas vezes você ignorou a sua intuição, aquele sussurro do inconsciente que gritava que algo estava errado, apenas para manter a harmonia social de uma relação que já estava apodrecida por dentro? A intuição não é uma mágica sem fundamento. Ela é a soma de milhares de micropercepções que o seu consciente não teve tempo de processar, mas que o seu inconsciente capturou com precisão cirúrgica. E quando falamos de ódio oculto, de inveja reprimida e de ressentimento silencioso, o corpo sabe muito antes da mente racional aceitar o fato. Hoje, nós vamos descer aos porões da psicologia analítica para dissecar os 8 sinais inegáveis de que alguém em sua vida nutre uma hostilidade secreta por você. E aviso de antemão que o 8º sinal é o mais insidioso de todos, pois ele subverte a lógica da amizade e revela a face do inimigo íntimo, que pode estar dormindo sob o mesmo teto ou trabalhando na mesa ao lado. Comecemos nossa descida observando o primeiro véu que a psique perturbada utiliza para mascarar seu veneno, que é o sarcasmo e o desprezo travestidos de ironia inofensiva. Não estamos falando aqui do humor genuíno, que une e relaxa, mas sim daquela pilhéria que fere, daquela piada que tem um alvo específico e que sempre acerta na sua insegurança mais profunda. Pois Jung nos ensinou que a projeção é um mecanismo de defesa onde o indivíduo expulsa de si mesmo as qualidades que despreza e as lança sobre o outro como se fossem flechas flamejantes. Quando alguém constantemente faz comentários mordazes sobre sua aparência, suas escolhas ou seus sonhos, e ao ser confrontado, recua para o refúgio covarde da frase "eu só estava brincando" ou "você é sensível demais", saiba que você não está diante de um comediante incompreendido, mas sim diante de uma agressão passiva que busca diminuir a sua luz para que a escuridão dele não pareça tão densa. Essa pessoa está utilizando o humor como um cavalo de Troia para inserir o desdém dentro das suas defesas psíquicas. Cada risada forçada que ela arranca dos outros às suas custas é uma pequena vitória do ego dela sobre o seu, uma tentativa desesperada de inflar uma autoestima que, na verdade, é frágil como cristal. Por que alguém faria isso? Porque na visão junguiana, essa pessoa vê em você algo que ela falhou em desenvolver nela mesma. E essa discrepância gera uma dor insuportável que precisa ser aliviada através da diminuição do objeto de inveja. Ou seja, você. Caminhando mais fundo nesse labirinto de espelhos, encontramos o segundo sinal, que é o sabotador sutil, aquele que opera nas sombras da negligência calculada e do esquecimento conveniente. A sabotagem aberta é fácil de identificar e combater. É o inimigo que declara guerra no campo de batalha. Mas o sabotador secreto
é aquele amigo que esquece de te avisar sobre uma reunião importante. É o familiar que, sem querer, deixa escapar um segredo seu em um momento inoportuno. É o colega que te dá um conselho que ele sabe que vai te levar ao erro, mas o faz com um sorriso de solicitude nos lábios. Freud chamava esses atos falhos de janelas para o inconsciente. Mas Jung vai além e nos mostra que não existem acidentes quando se trata da vontade direcionada da psique, pois se a mente consciente dessa pessoa diz que quer o seu bem, mas as ações dela consistentemente resultam no seu prejuízo, em quem você deve acreditar? Na palavra polida ou no resultado desastroso? A psique humana é teleológica. Ela busca fins e propósitos. E se o propósito inconsciente de alguém é ver a sua queda, o esquecimento dela é, na verdade, uma lembrança perfeita do desejo de te ver falhar. Esse comportamento revela uma dissonância cognitiva, onde a pessoa não pode admitir, nem para si mesma, que te odeia. Então ela age de forma a prejudicá-lo para que o destino faça o trabalho sujo e ela possa lavar as mãos, dizendo que foi apenas um infortúnio. Mas você, que agora observa o mundo com os olhos da análise profunda, sabe que a repetição de azares provocados pela mesma pessoa é, na verdade, um padrão de hostilidade que se recusa a ser verbalizado. E o que dizer daquele que transforma a vida em uma arena silenciosa de gladiadores? Chegamos ao terceiro sinal, que é a competição velada, a necessidade patológica de superar cada pequena conquista sua, como se a existência fosse um jogo de soma zero, onde, para ele ganhar, você necessariamente precisa perder. Quando você compartilha uma boa notícia, um sucesso no trabalho ou uma alegria pessoal, observe atentamente a reação imediata, pois o amigo leal celebra a expansão do outro, porque ele é seguro em sua própria individuação. Mas o inimigo secreto sente o seu sucesso como um ataque pessoal à mediocridade dele. Se você diz que correu 5 quilômetros, ele dirá que correu 10. Se você diz que está cansado, ele dirá que está exausto. Se você diz que teve uma ideia brilhante, ele dirá que já pensou nisso anos atrás, mas fez melhor. Essa competição não é saudável. Não é aquela que nos impulsiona a crescer. É uma competição neurótica, nascida do complexo de inferioridade, que tenta desesperadamente compensar o vazio interior, diminuindo o valor das suas realizações. Jung diria que tal pessoa foi possuída pelo arquétipo da criança eterna, mas em seu aspecto sombrio, a criança birrenta que não suporta não ser o centro das atenções e que precisa quebrar o brinquedo do outro se o dela não for o melhor. Ao tentar minimizar suas vitórias com frases como "Ah, isso é fácil" ou "Teve sorte", ele está, na verdade, tentando proteger o próprio ego da dor de reconhecer que você está avançando, enquanto ele permanece estagnado no mesmo pântano de ressentimento. É vital questionar-se neste momento: por que mantemos em nosso círculo íntimo pessoas que transformam nossa alegria em uma disputa? Será que nós mesmos não estamos presos em uma necessidade de aprovação que nos torna cegos para essa dinâmica tóxica? Avançando para camadas ainda mais profundas e perturbadoras, encontramos o quarto sinal, que é a benevolência falsa, a máscara da bondade que não possui calor humano, a caridade gélida que cumpre o protocolo social, mas deixa o coração faminto. Você já conversou com alguém cujos olhos não sorriem junto com a boca? Essa desconexão facial é um sintoma físico da dissociação do ego, onde a pessoa está performando um papel social de bom amigo ou parente preocupado, mas a energia psíquica dela, a libido no sentido junguiano, não está investida ali. Ela oferece ajuda,
mas reclama a cada passo do caminho. Ela te dá um presente, mas faz questão de lembrar o preço ou o esforço que custou. Ela te ouve, mas você sente que ela está apenas esperando a vez dela de falar. Ou, pior, coletando informações para usar depois. Essa falta de empatia genuína é a marca registrada de quem secretamente nutre aversão, pois a empatia requer conexão, e a conexão é impossível quando há um muro de ódio invisível separando as almas. Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para interagir com a sociedade. Todos nós precisamos de uma persona saudável para viver em comunidade, mas quando a persona se torna uma barreira impenetrável que esconde uma sombra densa e maligna, temos a receita para a falsidade patológica. Essa pessoa pode até enganar o mundo com sua atuação de santidade, mas ela não consegue enganar o seu inconsciente, que capta a frieza, a falta de ressonância afetiva e o vazio que existe por trás das palavras bonitas. É o sepulcro caiado, belo por fora, mas cheio de ossos por dentro. E o perigo reside em acreditar na performance e ignorar a realidade energética da interação. Por que insistimos em buscar calor onde só existe gelo? Talvez porque aceitar a verdade da frieza alheia nos obrigue a encarar nossa própria solidão e a necessidade de cortar laços que, embora mortos, ainda nos dão uma ilusão de pertencimento. E é exatamente essa ilusão que nos leva ao quinto sinal: o controle disfarçado de cuidado. A tirania que se veste de preocupação maternal ou paternal para sufocar a sua autonomia. "Eu só digo isso para o seu bem" é talvez uma das frases mais perigosas já inventadas pela humanidade, pois ela concede ao agressor um salvo-conduto moral para destruir a sua autoconfiança. Aquele que secretamente te odeia ou que inveja a sua liberdade tentará microgerenciar a sua vida, criticando suas escolhas, seus parceiros, sua carreira, sempre sob o pretexto de que você não é capaz de decidir sozinho. Na psicologia profunda, entendemos que a necessidade de controle nasce do medo do caos interno. A pessoa projeta o caos dela em você e tenta ordenar a sua vida para sentir que tem algum poder sobre o universo. Ao invalidar a sua capacidade de julgamento, ela cria uma dependência doentia, onde você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Um fenômeno conhecido como gaslighting, mas que aqui ganha contornos arquetípicos de um grande pai ou grande mãe. Devoradores, que não permitem que o filho cresça e se individue. E se a tirania do cuidado é uma prisão dourada, o sexto sinal é o veneno que corrói as fundações do templo sagrado da sua reputação: a fofoca e a crítica pelas costas. Se alguém nutre sentimentos negativos por você, raramente terá a coragem heróica de confrontá-lo face a face, pois o confronto exige integridade e reconhecimento do outro como um igual. Em vez disso, o inimigo oculto rasteja pelas sombras, sussurrando distorções nos ouvidos de terceiros, espalhando boatos como sementes de ervas daninhas num jardim bem cuidado. Por que as pessoas fofocam? Na psicologia analítica, entendemos que a fofoca é uma confissão de pecado projetada. Quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Eles invejam a sua luz e, como não podem apagá-la, tentam manchar as lentes através das quais o mundo te enxerga. O seu sucesso é um espelho doloroso que reflete o fracasso deles. E para aliviar essa dor narcísica, eles precisam te desconstruir, peça por peça, na mente dos outros. Jung nos alertaria que aqueles que espalham a escuridão sobre a vida alheia estão, na verdade, tentando fugir da própria sombra que os persegue. E como devemos reagir diante dos difamadores? Não com raiva, pois a raiva
é o alimento que eles desejam, mas com o silêncio majestoso de quem sabe quem é. A fofoca morre quando atinge os ouvidos de quem é sábio, e o fofoqueiro acaba, inevitavelmente, revelando a sua própria natureza traiçoeira, pois quem traz um boato até você, certamente levará um boato sobre você para os outros. Não permita que a língua bifurcada de serpentes invisíveis dite o valor da sua alma. Caminhemos agora para o 7º sinal, onde a máscara começa a cair de forma mais visível: o ressentimento diante da sua felicidade. Este é o teste de fogo de qualquer relação. Observe, com a frieza de um cientista, observando um fenômeno raro, o que acontece no rosto e na energia daquele que está ao seu lado, quando você anuncia uma vitória estrondosa. O amigo verdadeiro sente a sua alegria como se fosse dele, pois estamos todos conectados no inconsciente coletivo, por laços de solidariedade humana. Mas aquele que secretamente te odeia não consegue sustentar a encenação por muito tempo. Haverá um atraso infinitesimal no sorriso, um brilho gélido no olhar, uma mudança sutil na postura corporal que denota retração e fechamento. Eles podem até dizer parabéns, mas a palavra soa oca, metálica, desprovida de alma. Eles tentarão mudar de assunto rapidamente ou minimizarão o seu feito, comparando-o com algo maior ou pior. Lembrarão de um fracasso passado seu, justamente no momento da sua glória. Essa incapacidade de celebrar o outro é o sintoma clássico de uma alma que se sente pequena e que acredita, erroneamente, que o universo é escasso, onde para você brilhar, ele precisa se apagar. Afaste-se dessas presenças vampíricas que sugam o entusiasmo vital necessário para a sua jornada de individuação. E, finalmente, chegamos ao 8º e mais aterrorizante sinal, aquele que Jung consideraria a manifestação direta do instinto arcaico, os sinais não verbais e a intuição visceral. O corpo não mente, o inconsciente não mente. A linguagem falada é uma invenção recente na história da evolução humana e serve tanto para comunicar quanto para enganar. Mas a linguagem do corpo é antiga, primal e brutalmente honesta. Quando alguém que te odeia entra na sala, a atmosfera muda. Há uma tensão eletrostática no ar, um peso que se instala no seu peito. Você pode notar microexpressões de nojo ou desprezo que duram frações de segundo, cruzamentos de braços que sinalizam barreira, pés voltados para a saída indicando o desejo de fuga. Mas, acima de tudo, ouça o seu próprio corpo. Se você se sente drenado, ansioso ou inexplicavelmente triste após interagir com alguém, isso é o seu sistema psíquico gritando um alerta de perigo. Não racionalize o que o seu instinto já decidiu. A mente racional tentará encontrar desculpas, dirá que você está sendo paranoico, que fulano é uma boa pessoa, mas a alma sabe quando está diante de um predador. Este 8º sinal é o mais perigoso, porque ele exige que você confie em si mesmo mais do que nas convenções sociais. Exige que você tenha a coragem de romper com a polidez superficial para salvar a sua integridade profunda. Estamos falando aqui da sobrevivência psíquica. Ao ignorar esses sinais, você convida a sombra do outro para habitar a sua casa. E com o tempo, essa toxicidade externa se torna interna, envenenando a sua própria visão de mundo. Chegamos agora ao clímax desta revelação. Não se trata apenas de identificar os inimigos lá fora, mas de entender por que permitimos que eles permaneçam aqui dentro. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. Se você está cercado por pessoas que secretamente te odeiam, é hora de olhar para o espelho da sua própria alma e perguntar: qual parte de mim acredita que eu mereço esse tratamento? Qual ferida infantil ainda sangra, buscando a aprovação de figuras parentais críticas,
através desses substitutos cruéis, a libertação não vem apenas de cortar laços externos, mas de curar o laço interno com a sua própria dignidade. O confronto com a sombra alheia é, em última instância, um convite para o fortalecimento do seu próprio eu. É o momento de estabelecer fronteiras intransponíveis, não como muros de isolamento, mas como santuários de autorrespeito. Você não precisa da validação de quem não consegue nem validar a si mesmo. Você não precisa do amor fingido de quem desconhece o amor próprio. A jornada da individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é uma estrada solitária em certos trechos, e é preferível caminhar só na luz da sua verdade do que acompanhado na escuridão da mentira alheia. Reconheça esses sinais não para julgar ou condenar os outros, pois eles são vítimas de suas próprias sombras não integradas, mas reconheça-os para proteger a chama sagrada que arde no seu peito. A sua energia é o recurso mais precioso que você possui. Não a desperdice com quem a despreza. Eleve-se. Transcenda a necessidade neurótica de agradar a todos. Aceite que ser odiado por alguns é o preço inevitável de ser autêntico em um mundo de falsidades. Ao fechar as portas para o ódio dissimulado, você abre as janelas para que o amor genuíno, aquele que nutre e liberta, possa finalmente entrar. Que esta análise sirva como a espada de discernimento que corta as ilusões e revela a realidade nua e crua. Proteja-se. Confie no seu instinto. E lembre-se sempre, a escuridão dos outros não precisa apagar a sua luz, a menos que você permita. Se este mergulho nas profundezas da psique humana tocou você e iluminou cantos escuros da sua percepção, deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal para mais revelações que transformarão a sua visão de mundo.